Olá pessoal, tudo bom com vocês? Mais um vídeo aqui para o canal Meu Dia com Deus, com esse tema maravilhoso, né, da volta de Cristo. Senhor, volta logo, que eu não aguento mais. Quem nunca falou essa frase, que atira a primeira pedra, porque eu já falei. Quantas vezes você já não falou essa frase? Ou talvez até hoje você está falando essa frase, que não aguenta mais. E é isso, e quando termina isso, já acontece aquilo outro. A vida do crente, ela não é um morango, né, como algumas pessoas falam. Mas vamos para o que interessa. Vamos abrir a palavra que aqui é na palavra. Abra aí a sua Bíblia em Atos capítulo 1, versículo 9. Diz assim: Depois de ter dito isso, Jesus foi levado para o céu diante deles. Então uma nuvem o cobriu e eles não puderam mais vê-lo. Eles ainda estavam olhando firme para o céu enquanto Jesus subia, quando dois homens vestidos de branco apareceram perto dele e disseram: Homens da Galileia, por que vocês estão aí, olhando para o céu? Na tradução judaica diz o seguinte, olhando para o espaço. Esse Jesus que estava com vocês e que foi levado para o céu voltará do mesmo modo que vocês o viram subir. Aí que vem a questão, meu querido, por quê? Como é que nós estamos esperando Jesus voltar? Eu não sei se você tem, sabe, essa sensação que Jesus está para voltar. Né? Nós estamos vendo que está acontecendo muitas situações em que a Bíblia nos relata a volta de Cristo. Sinais, muitas coisas que já aconteceram no livro de Apocalipse. O que mais me chamou a atenção em Atos capítulo 1 foi nessa questão de ficar olhando para o céu. Porque, veja só, Jesus ressuscitou, ficou lá no meio do povo, né, um tempão, no meio dos discípulos dele. Beleza, quando Jesus estava subindo, o povo ficou olhando fixamente para o céu. Se deixasse, até se não fosse o anjo ir lá, até hoje eles estavam olhando lá para o céu, esperando Jesus voltar. Só que Jesus não queria isso deles. Jesus ele queria o seguinte: ei, eu vou voltar, mas vocês têm que ir fazer o ID, espalhar a notícia de Cristo. Aí que entra essa questão, que muitas das vezes a gente deixa de espalhar o ID, de fazer nosso chamado, de obedecer a Deus, porque a gente está olhando para o céu, esperando Jesus voltar. A gente não quer ter o trabalho de consolidar, a gente não quer ter o trabalho de ler a Bíblia, a gente não quer ter o trabalho de se edificar para edificar os outros, de ser exemplo, de ser luz para o mundo, porque a palavra diz que nós somos o sal da terra, a luz do mundo, por quê? Porque em nós habita o Espírito Santo de Deus. Mas para habitar o Espírito Santo de Deus, eu tenho que buscar, eu tenho que jejuar, eu tenho que ler a palavra. Aí o povo não quer mais fazer isso. O povo, ele está assim, esperando Jesus voltar. Tipo assim, cara, eu tô cansada, quero logo que Jesus volte, entendeu? Às vezes a pessoa não tá nem querendo que Jesus volte por causa que ela ama Jesus, é por causa que ela quer parar de sofrer, ela quer parar de sentir dor, ela quer passar aquela aflição aí. Mas tudo isso que você está passando vai edificar outras pessoas, sim. Então, não fique só olhando para o céu esperando Jesus voltar. Você precisa se levantar, você precisa se erguer e principalmente você precisa obedecer. Porque para Jesus voltar, primeiro o evangelho tem que ser propagado. E você que vai anunciar esse evangelho. Eu não sei o que Deus está pedindo de você, se é anunciar o evangelho na rede social, se é anunciar o evangelho no seu bairro, dentro do ônibus, em missões por aí, ou dentro mesmo da sua igreja, ajudar em alguma parte de liderança, não sei. Até limpando uma igreja você é usado por Deus, meu irmão. É esperando Deus da forma correta, multiplicando o teu talento, multiplicando aquilo que Ele colocou nas tuas mãos. Porque quando Ele voltar, Ele vai pedir as tuas mãos, mostra-me tuas mãos, o que tu tem aí, o que você fez com tudo aquilo que eu te dei, com todo o dom que eu te dei, tudo aquilo que eu te entreguei nas tuas mãos. Então, a gente tem que parar de ficar olhando para o céu esperando Jesus voltar e não fazer nada.
Não vai, esse sofrimento, essa situação, essa dor que você está passando, ela tem um propósito, ok? Mas você precisa se levantar em oração. Você precisa se levantar em clamor pela sua vida. Não sei se você está em alguma situação que você tem que orar por algum parente ou tem que orar pela sua própria vida. Não sei, eu só sei que você precisa se levantar. E parar de estar ficando só olhando para o céu, esperando cair do céu um milagre, porque não vai cair o milagre do céu. Se você não buscar, se você não orar, se você não se levantar, as coisas não vão cair do céu. E se Jesus voltar e você ainda tiver que nem os discípulos olhando para o céu, esperando Jesus voltar, sem multiplicar nada, sem ter feito absolutamente nada, não é isso que Deus vai querer de você, não é isso que Deus pediu de você. Então Jesus foi elevado aos céus, ele vai voltar, mas enquanto isso, a gente precisa ver o que Deus quer que nós façamos aqui na terra. Dessa vez que eu li, me chamou a atenção esse versículo e eu queria trazer para vocês aqui. Essa pequena reflexão, esse pequeno devocional sobre isso, tá bom?